Boa tarde, eu sou a Zilda. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a juventude dos anos 60, 70. Eu vivi essa década e a juventude naquela época, os jovens revolucionários, rebeldes, resolveram, lutar pelos seus ideais, principalmente as mulheres naquela época, E já em outros países as mulheres faziam os movimentos, para independência de liberdade, na música, em relação ao sexo e várias outras coisas daquela época. E eu me lembro que a juventude aqui no Brasil também seguiu o mesmo ritmo. Daí foi quando surgiu os Beatles e foi o auge que movimentou todo o país, e daí os brasileiros daqui começaram já a seguir, e fazer as versões das músicas. Daí surgiu o Roberto Carlos, Erasmo, vários cantores da juventude daquela época que começaram a se destacar no Brasil também. Era uma época aqui no Brasil também de reação política, de governo de ditadura. Então as músicas eram muito criticadas, era pelas palavras, e a gente enfrentou várias dificuldades que eu me lembro, assim, teve cantores como Caetano Veloso, outros que foram presos, tinha música que não podia cantar, como da Simone na época, e a gente tinha aquele horário de entrar em casa, de sair na rua. Então foi uma juventude muito gostosa, apesar de tudo. E os cantores vinham revolucionando com as músicas românticas. E realmente naquela época os artistas, os cantores tinham letra, letra bonita, que mexia com a juventude toda. Foi uma coisa assim muito boa, que até hoje ainda temos raízes, como o Roberto Carlos, tem vários ainda que estão vivos, que sabiam como fazer uma música. E era uma música gostosa, que fazia bem pra gente naquela época. Era como esse papo firme, e surgiu gíria, papo, pão, aquelas gírias gostosas da juventude da época, sabe? Eu estava ali, acompanhando toda a evolução da juventude. E essa Zilda nasceu no meio dessa juventude, essa rebeldia de jovens, querendo vencer, mudar a política das coisas, da música principalmente, porque eu acompanhava e eu via assim, nossa, eu era fã incondicional do Ronivon, quando ele fez a versão Meu Bem. Nossa, e as minhas amigas, uma era fã do Roberto Carlos, outra do Erasmo, outra do Vanderlei Cardoso, e foi surgindo o Reginaldo Rossi, todos aqueles outros cantores daquela época. E foi muito bom viver aquela época, foi gratificante. E até hoje, então, tem essas raízes, até hoje. Qual música eu quero? Aquelas músicas antigas, porque elas tocam, elas são ricas, são ingênuas, assim. Hoje é ingênuo perto de tantas músicas que só tem palavrão, Aquelas músicas maravilhosas. E mexiam, eram os jovens que reuniam nas casas com aqueles toca-discos antigos, a gente fazia bailinho nas casas, E cantava mesmo, e o sucesso cada vez maior. Roberto Carlos foi o rei na época, junto com a Vanderleia, era o filme, a filme com eles. Nossa, assim, foi muito bom, foi uma coisa inesquecível. É uma pena, que hoje está tudo diferente, Tem música boa? Tem, mas tem muita música em vão hoje. Música que nem compensa, tocar, mas toca. Infelizmente, porque hoje os jovens já não são mais criativos, eles não lutam, Eles vão pelo sexo, pelo corpo, não buscam lá de dentro as coisas românticas, a coisa gostosa de viver. Aquela música que, sabe, você estava apaixonado, pronto, aquela música falava tudo para você. Era uma juventude feliz, era uma coisa gostosa de viver. Agora hoje eu vejo pelos meus filhos, netos, coitado, umas músicas tão chatas, a vida já é pesada, chata, hoje, tá complicado. Na minha época, era complicado? Era, tinha guerra, ditadura, tinha um monte de coisa política envolvida, briga, mas a juventude era feliz, a juventude trazia a paz,
trazia a força da juventude naquela época para revolucionar. Né? E revolucionou. Revolucionou porque depois disso muitos outros surgiram, né? Não com a mesma inteligência intelectual, né? De produzir, mas